Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Arduino, que é o Pedro. Hoje a gente vai falar sobre vetores, tá? O que é um vetor? Vetor é uma maneira que a gente usa para guardar dados, tá? É uma coleção de variáveis que elas podem ser acessadas com o número índice, tá bom? Então aqui do lado a gente tem um exemplinho, ó, que a gente declarou um vetor de inteiros, tá? Um vetor, ele é de inteiros. O nome do vetor é meus índices e ele tem 6 valores guardados dentro desse vetor, tá? Esse aqui é um exemplo. O segundo exemplo aqui a gente tem o vetor meus pinos. Então, como que a gente identifica o vetor? Ele tem esses dois itens aqui no final, né? Essas chaves aqui. Poxa, eu sempre confundo, mas ele tem esses dois elementos aqui no final para identificar que é um vetor, tá? E aí ele tem o tipo também, que é o inteiro, o char, ou boolean, tem vários, tá? Mas no caso aqui o int meus pinos, que é um vetor de inteiros correspondente aos pinos, ele está armazenando aqui 5 valores, né? 2, 4, 8, 3 e 6, ok? Outro exemplo aqui, meus valcens, ele tem 6 posições, mas ele está guardando por enquanto só 2, 4, menos 8, 3 e 2, são 5 valores. Ou char, que é um vetor de caracteres, para quem não sabe, não estudou vetores ainda, um vetor de caracteres também é conhecido como string, ou texto. Então ele está guardando aqui um texto, hello, tá? Então são exemplos que a gente tem aí de vetores que a gente consegue utilizar no nosso código em Arduino também, tá? Aqui é um código em C puro, mas a gente consegue aplicar tudo no Arduino tranquilamente, tá? O que tem de especial nos vetores? Eles são indexados a partir do zero. Então o primeiro item de um vetor ele está na posição 0. Então a gente começa a contar no vetor de posição 0. Então se a gente tem aqui, por exemplo, o nosso vetor meus pinos, a posição 0 é o valor 2, a posição 1 é o valor 4, a posição 2 é o valor 8, a posição 3 é o valor 3 e a posição 4 é o valor 6, tá? Então eu comecei a contar do 0, beleza? Aqui tem outro exemplo, né? Onde o meu vetor de 10 posições tá guardando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números mesmo, tá? Onde na posição 0 a gente tem o 9 e na posição 10 ela não existe, tá? Então, porque ela começa a contar do 0, como tem 10 posições, vai de 0 até 9. Então, na última posição, que é 9, a gente tem o valor 11, ok? Então, se eu puxar aqui meu vetor posição 9, vai puxar 11. E se eu colocar meu vetor na posição 10, ele vai dar um erro, ele vai dar inválido, porque ele contém uma informação aleatória, tá? Porque ele é um endereço de memória onde o computador está usando para guardar outra coisa, tá? Então ele vai puxar outra coisa completamente aleatória, beleza? Pode ser que ele dê erro também, mas pode ser que ele não dê e só puxe um negócio aleatório, beleza? Como que a gente faz para adicionar um novo valor ao vetor? A gente tem que substituir onde o índice onde a gente quer. Então, por exemplo, nesse vetor aqui, meus valcens, que são os valores do sensor, né? Na posição 0, qual que é o valor aqui? É 2, certo? 2 aqui. O que a gente pode fazer aqui para substituir esse 2? O que está sendo feito aqui, ó, é que na posição inicial, na posição 0, está recebendo 10. Então, no lugar do 2, vai entrar o número 10, tá? Vai ser substituído. E como que a gente faz para ler o valor de um vetor? A gente pega uma variável, tá? Nesse caso aqui é uma variável que vai armazenar o que contém meus valcens, tá? Ele está aqui mais sem vals, porque está em inglês, mas é do mesmo vetor ali de cima, tá? Meus valcens na posição 4. O que tem na posição 4 aqui? O que você acha que a variável x vai armazenar? É a posição 4 de meus valcens. Vamos olhar lá onde que está? Posição 0, 1, 2, 3, 4. Então o x vai armazenar 2, tá? Porque é na posição 4, ok? E para a gente imprimir, por exemplo, a gente pode utilizar o print normalmente, tá? Aquele lá, o system print. E aí lá dentro a gente coloca uma variável nossa, tá? A gente pode colocar aqui meus valcens de 0
ele imprime 10 pra gente, tá? Então a gente consegue fazer tudo isso aí com vetores, tá? Por que que é útil? Dependendo da situação, a gente precisa de grandes quantidades de se armazenar dados. Então, nesse ponto, o vetor acaba sendo mais útil. Eu não sei se vocês viram ainda em Prog 1 exercícios em que vocês têm que utilizar vetores ou listas. Em Python eles chamam de listas porque é um pouquinho diferente. Mas em Python vocês usam listas para poder fazer a resolução desses problemas, né? E dá para aplicar a mesma lógica de resolução de problemas utilizando os vetores aí na linguagem do Arduino, tá? Aqui tem um outro exemplo. Foi usado aqui um Arduino com 6 LEDs conectados, tá? Geralmente isso para mostrar que geralmente os vetores eles são utilizados dentro de loops for, tá bom? É uma prática comum. Então aqui a gente tem um exemplo, né? O for byte i igual a zero. Então a gente começa com uma variável i que recebe zero, a variável do tipo byte, sendo ela menor que 5. E i recebe i mais 1, então ele está contando de 1 em 1. E o i vai incrementar em 1, ele vai aumentar o valor em 1 conforme esse loop vai passando, né? Então ele vai printar aqui pra gente, ó, serial.println, meus pinos i. Então ele vai imprimir aqui pra gente o número de pinos, né, os números dos pinos onde esses LEDs estão conectados. Então dentro desse for, acessando o vetor, a gente consegue chamar o valor do pino e aí ativar ele em high ou low de uma maneira bem mais dinâmica, porque é uma grande quantidade de pinos, não faz sentido a gente usar variável por variável. Nesse caso aqui em particular, tá? Não é sempre que a gente vai usar vetor para declarar em pino especificamente. Aqui tá o link, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Dê uma olhada nesse link, tá? Aqui tem o tutorial completo. Se eu não me engano, ele tá em inglês, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, tem o grupo do WhatsApp para isso aí, beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Vamos passar para a próxima aula. A gente se vê. Tchau, tchau. Ah, é. Volta aqui. Bom, aqui tem um exemplo, tá? De como que era em Python e como que é agora no C do Arduino. Aqui você declara um vetor em Python. Ele é bem menor, né? Então tem aqui uma função main. O meu vetor ele recebe 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 elementos. Posição 0, número 1. Posição 4, que é a última posição, número 5. E a gente tem o for i, que é para o i no alcance de 0 até 5, ou seja, ele vai de 0 até 4, né? Que o range ele vai menos 1 aqui. Ele vai só printar o valor dos elementos. Copiem esse código aí e vejam o que acontece. Vejam o que acontece. Vejam o que acontece, tá? Ele aqui, pelo que eu tô vendo, ele vai imprimir todos os valores dessa lista aqui, tá? Do Python. Ele vai imprimir todinho. E aí a gente pode fazer agora esse mesmo código aqui no C. O que acontece? A gente está importando uma biblioteca padrão aqui do C. Esse aqui é o C puro mesmo, tá? Não é do Arduino não. Essa biblioteca aqui é do C. Tem uma função principal, não tem um setup, não tem um loop no C, é um pouquinho diferente, mas está fazendo a mesma coisa, tá? Então a gente tem aqui o int, que a gente está declarando, tem que declarar qual que é o tipo do seu vetor, é um vetor de inteiros. Meu vetor, estou identificando aqui com os operadores de vetor. Reparem que no Python não tinha isso, não tem nada aqui. E aí eu estou colocando os mesmos valores, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aí no for eu vou fazer a mesma coisa, com i igual a 0, i menor que 5, i mais mais. É a mesma condição, só muda um pouquinho o jeito de escrever. E aí ele vai imprimir todos os elementos do vetor, tá? Ele faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Recomendo que vocês testem aí a versão em Python de vocês, tá? Que a gente vai testar mais pra frente a versão em C com o Arduino, beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. A gente se vê na próxima aula com divisor de tensão resistivo. Até logo!